Tem uma verdade que você, o povo de Deus, precisam ouvir e compreender hoje, nessa hora. Nem todo atraso de Deus é negação da bênção. Alguns atrasos são pura misericórdia de Deus, operando em seu favor. Vivemos numa geração que confunde velocidade com vontade divina. Queremos respostas instantâneas, bênçãos imediatas e promessas cumpridas no prazo que nós estabelecemos. E quando Deus não age conforme nossa agenda, rotulamos sua pausa como negação, seu silêncio como rejeição, seu tempo como abandono. Mas as Escrituras nos revelam algo profundo, diferente do que nos ensinaram. O mesmo Deus que disse em Isaías 55, 8, 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha só que texto forte e profundo. E esse mesmo Deus que sabe exatamente o que está fazendo quando mantém você em uma sala de espera. Hoje, através dessa palavra, quero demonstrar biblicamente que os atrasos de Deus frequentemente são instrumentos da sua misericórdia, proteção e preparo. Não são manifestações de sua indiferença ou negação. O atraso é como se fosse uma proteção de Deus. Vejamos o exemplo de Ló e Abraão. Considere o patriarca Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Ele intercedeu, negociou com Deus, clamou por misericórdia e aparentemente suas orações não foram respondidas. E essas duas cidades foram destruídas, como sabemos. Mas observe a misericórdia oculta no que parece ser negação. Em Gênesis 19:16 nos diz: ele, porém, demorava. Então os homens pegaram-lhe pela mão e pela mão de sua mulher e de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora dessa cidade. Ló demorava, ele hesitava, ele atrasava, e sabe o que as Escrituras chamam essa demora? De misericórdia. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, Deus atrasou o próprio juízo, não porque Deus é fraco, mas porque era misericordioso. Se tivesse agido no timing que a justiça demandava, Ló teria perecido, mas o atraso de Deus salvou a vida de Ló. Quantas vezes você já clamou por aquela oportunidade de negócio, aquele investimento, aquela sociedade e Deus atrasou a resposta? E meses depois você descobriu que aquela empresa faliu, que aquele sócio era desonesto, que aquele investimento era uma fraude. E o que você chamou de porta fechada era, na verdade, a mão de Deus te puxando pela mão, sendo-te misericordioso, impedindo que você entrasse numa Sodoma financeira prestes a ser consumida. Provérbios 20:21 declara: a herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Deus atrasa bênçãos apressadas, que na verdade são maldições disfarçadas. A sua demora é a proteção divina. Seu não ainda é: eu te amo demais para te dar isso agora. O atraso é um preparo necessário para você. O José da cisterna ao palácio. José recebeu o sonho aos 17 anos. A promessa estava clara, ele governaria, sua família se curvaria diante dele.
Mas entre a promessa e o cumprimento passaram-se 13 anos. 13 anos de traições dos irmãos, escravidão no Egito, acusação falsa de adultério, prisão injusta, esquecimento do copeiro. Cada ano, José poderia ter dito: Deus negou minha promessa, o sonho morreu. Mas Gênesis 41:32 revela a sabedoria divina. O duplicar-se o sonho a Faraó 2 vezes significa que esta coisa é determinada por Deus e que Deus se apressa em fazê-la. Deus diz que se apressa em cumprir, mas levou 13 anos. Por quê? Porque Deus não atrasa, ele não estava atrasado, ele estava preparando o cenário. José, de 17 anos, era mimado, imaturo, arrogante. Não estava pronto para o governo do Egito. Ele precisava da escola da cisterna para aprender humildade. Precisava da casa de Potifar para aprender administração. Precisava da prisão para aprender dependência de Deus. E precisava de esquecimento para aprender que Deus é sua única fonte. Em 1 Timóteo 6, 9 a 10, nos adverte: mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então hoje Deus sabe que riqueza sem caráter é destruição. Ele está assim atrasando suas bênçãos financeiras, não para te negar algo, mas porque Ele te ama demais, para te dar algo que é fora do tempo, enquanto você é imaturo para administrar. Se Deus hoje te desse agora aquele 1 milhão que você pede, mas seu coração ainda ama dinheiro mais do que a Deus, aquele 1 milhão te destruiria. Seria sua ruína, não seria sua bênção. Então o atraso de Deus é Ele te dizendo: eu vou te dar sim, mas primeiro preciso preparar você para carregar isso, sem que isso te carregue. Em Provérbios 13, 11, confirma: a riqueza de procedência vã virá a diminuir-se, mas a que é ajuntada com trabalho se aumenta. O que vem rápido, vai rápido. O que é construído em processo permanece. O atraso é aprofundamento da sua fé. Abraão e o filho da promessa. Deus prometeu um filho a Abraão quando ele ainda tinha 75 anos. E Isaac nasceu quando Abraão já tinha 100 anos. 25 anos de espera. 1/4 de século entre a promessa e o cumprimento. E por que Deus demorou tanto? Romanos 4, 19 e 21 explica: e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus e por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Então esse atraso foi fortalecimento da fé de Abraão. Quando Isaac finalmente nasceu, já não havia possibilidade nenhuma natural. Era 100% milagre de Deus. Ninguém poderia roubar a glória que é somente do Senhor. E se Isaac tivesse nascido quando Abraão ainda tinha 76 anos, seria biologicamente possível, mas aos 100 anos é impossível negar que foi Deus.
e Lázaro. Lázaro é a demora intencional de Jesus. Em João 11, 3-6, registra que mandaram, pois, aos irmãos dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Porém, Jesus, ouvindo isto, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, e para que Filho de Deus seja glorificado por ele na terra. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde ele estava. Então leia com atenção. Por que Jesus os amava e ele demorou? A demora não foi negligência, foi amor estratégico. Jesus sabia que se chegasse antes da morte, faria uma cura, mas se esperasse 4 dias, faria uma ressurreição. E a ressurreição glorificaria mais a Deus do que a cura. Marta e Maria não entenderam, choraram. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Tradução: você atrasou, você falhou, você nos decepcionou. Mas Jesus estava operando em dimensões superiores. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Quando Deus atrasa a sua provisão, Ele está preparando não apenas uma bênção, mas também um testemunho. Então Deus poderia te dar aquela quantia hoje e resolver o seu problema hoje. Mas se Ele esperar até que seja humanamente impossível, quando a provisão vier, todos saberão que foi Deus. Em Abacuque 2:3 nos ensina: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas ao fim falará e não mentirá. E se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Esse é o paradoxo divino. Se tardar, espera-o, pois não tardará. Do ponto de vista humano, está atrasado, mas do ponto de vista de Deus, está no tempo certo. O atraso é como se fosse a multiplicação da sua bênção. O princípio da semeadura, em Gálatas 6:9, declara que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Então observe bem, a seu tempo, não ao seu tempo, mas ao tempo de Deus. Nenhum agricultor planta hoje para colher amanhã. Há um processo: plantio, germinação invisível debaixo da terra, crescimento, maturação e então a colheita no tempo certo. E se você desenterrar a semente para verificar se está crescendo, se está germinando, você vai matar a colheita. A demora debaixo da terra não é morte da semente, é multiplicação em processo. E José, novamente, o princípio da multiplicação. Quando José finalmente foi elevado, ele não se tornou apenas rico, tornou-se o segundo no comando de toda a nação do Egito. E se Deus o tivesse promovido aos 18 anos, talvez ele se tornasse um administrador de uma casa. Mas aos 30, após 13 anos de preparo, ele governou uma nação e salvou milhões da fome. O atraso não diminuiu a bênção, multiplicou exponencialmente. A aplicação para nossa prosperidade em Eclesiastes revela que tudo fez formoso em seu tempo. Também nos pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então Deus não está apenas te dando uma bênção, Ele está criando algo formoso. A formosura requer tempo de artesanato. Ele poderia te dar hoje 10 mil, mas se ele esperar e te preparar, talvez te dê 100 mil. E mais importante, sabedoria para multiplicar esses 100 mil em 1 milhão para o reino.
Em Deuteronômio 8:18, antes de te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te fará, que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Deus não te dá apenas dinheiro, Ele te dá poder para adquirir as riquezas. E esse poder se desenvolve no processo de espera. Como saber se é atraso misericordioso ou negação definitiva? Examine a promessa à luz da palavra. Em Tiago 4:3 adverte: pedi e não recebeis, porque pedis mal para gastardes no vosso próprio deleite, para a vossa carne, no caso. Se o que você pede contradiz a palavra de Deus, não é atraso, é negação por amor. Deus ama você demais para dar algo que iria destruir você. Então, avalie as suas motivações no seu coração. Em 1 João 5:14-15, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, tem que estar na vontade dele, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos a petição que lhes fizemos. A chave aqui é segundo a vontade dele. Se a sua petição financeira é para construir reino pessoal, em vez de reino de Deus, o atraso pode ser Deus redirecionando o seu desejo. Então observe que Deus está fazendo enquanto você espera. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Então o que Deus faz? Ele trabalha enquanto você espera. Se você vê Deus operando transformação em você durante a espera, moldando o seu caráter, ensinando dependência, desenvolvendo fé, isso sim é sinal de que o atraso é preparo, não é negação. A diferença entre o não e o não ainda e o não vem quando a petição contradiz a vontade de Deus revelada em suas escrituras. Seria destrutivo para você e para as pessoas ao seu redor. Há pecado não confessado, bloqueando também essa petição. Salmo 66:18. E o não ainda acontece quando você ainda não está pronto para carregar essa bênção. O tempo perfeito ainda não chegou. Deus está preparando algo maior para você do que isso que você quer. E há lições que você precisa aprender primeiro, antes de receber. Esse é o não ainda. Em Salmos 27:14, espera no Senhor, anima-te e Ele te fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A repetição espera indica processo, não é negação. É desenvolvimento em andamento. Irmãos, irmãs, em Abacuque 2:3 nos deixa esta promessa poderosa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então, 3 verdades finais para essa mensagem de hoje. A visão tem um tempo determinado. Não é se virá, é quando virá. Deus já marcou na agenda divina. Você não vê o calendário celestial, mas já está marcado. E se tardar, espere. Do seu ponto de vista humano, parece que está atrasado, mas no ponto de vista de Deus, não está atrasado. Está em processo de maturação. E certamente virá e não tardará. É um paradoxo. Se tardar,
não tardará a tradução. O que você chama de atraso, Deus chama de timing perfeito. Em 2 Pedro 3, 8 e 9, lembra: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus não está atrasado, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele é misericordioso, Ele está operando em dimensões que você ainda não compreendeu plenamente. Então hoje eu declaro sobre a sua vida, sobre toda a sua vida, inclusive a vida financeira, as promessas sobre as suas petições que parecem que estão atrasadas. O que Deus te prometeu, Ele cumprirá. O que parece atrasado está no tempo exato. O que você chama de negação pode ser apenas proteção. O que você vê como demora, Deus vê como desenvolvimento. Pare de interpretar o silêncio de Deus como rejeição. Pare de confundir o seu processo com sua negação. Deus não está surdo para as suas orações, Ele não está cego para as suas necessidades, Ele não está atrasado em suas promessas. Ele está sendo misericordioso, Ele está te protegendo do que destruiria você e te preparando para o que Ele vai te dar, aprofundando a sua fé para a glória maior e multiplicando a bênção além do que você pediu. Em Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então hoje a sua postura diante desse atraso determina o seu destino. Se você desistir na espera, você perde a bênção. Se você murmurar na espera, você atrasa ainda mais. Mas se você esperar no Senhor, adorando, confiando, obedecendo, você renovará forças e quando a bênção vier, terá capacidade para sustentá-la. Declare comigo: eu confio no tempo de Deus. O atraso não é negação, é misericórdia. Eu espero no Senhor e renovo as minhas forças, e no tempo determinado por Ele eu ceifarei, porque certamente virá e não tardará, em nome de Jesus, amém. Então, terminamos com essa oração. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu venho diante do Teu trono de graça. Confesso que muitas vezes interpretei o Teu silêncio como rejeição, confundi Teu processo com negação. Duvidei quando deveria ter confiado, mas hoje, pela Tua palavra, compreendo Teus atrasos, são misericórdias. Tu me proteges do que me destruiria, me preparas para o que vais me dar, aprofundas minha fé para a Tua glória maior. Eu escolho hoje esperar em Ti, não com ansiedade, mas com adoração, não com murmuração, mas com gratidão, não com dúvidas, mas com certeza de que certamente virá, não tardará. Renovo hoje o meu compromisso de confiar em Teu tempo perfeito e declaro que Jeová Jireh, meu provedor, no tempo certo. Em nome de Jesus eu recebo essa palavra e ela está selada no céu e ela se manifestará aqui na terra, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Guarde a paz de Deus que excede todo entendimento. Guarde os seus corações e mentes em Cristo Jesus e que vocês tenham sabedoria para discernir que os atrasos de Deus são frequentemente suas maiores misericórdias. Recebam essa mensagem, essa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém.